Pessoal, tudo bem? Continuando agora com os problemas de efeito de torção, só que nesse caso é um eixo, e nesse eixo eu tenho nesse caso dois torques aplicados. Então, pegar esse exercício eu vou explicar com calma mais ou menos como a gente, mais ou menos não, passo a passo, como a gente monta o diagrama de esforço, o diagrama de carregamento desse eixo, perfeito? Então, o que é o exercício? Qual é o problema? Ele está falando, os torques mostrados são aplicados nas polias A e B. Sabendo que os eixos de aço têm seção cheia, determine a máxima tensão de cisalhamento no eixo AB e no eixo BC. Então, vamos lá para o nosso exercício. Ele quer saber a tensão máxima tanto nesse trecho quanto nesse. A gente já viu nas aulas que a tensão máxima vai ser dado pelo torque atuante na seção vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia, perfeito? Só que em cada um dos casos a gente tem que saber agora qual que é o torque atuante, tá? E para a gente saber o torque atuante, a gente vai utilizar o diagrama de esforço. Então, primeiro, vou apagar isso daqui, só para sobrar espaço, e eu vou fazer primeiro diagrama do corpo livre. Beleza. O que vai ser esse diagrama do corpo livre? Eu vou representar o meu cilindro por um eixo, por uma linha, certo? Tá aqui. E a partir dessa linha, eu vou pegar os pontos mais importantes. Por exemplo, vou pegar o ponto A, o ponto B e o ponto C. São os pontos onde eu tenho um momento aplicado ou é um ponto de apoio, ponto onde eu vou ter a reação de apoio da minha estrutura. Vou puxar ele um pouquinho mais para baixo, que eu vou precisar um pouquinho de mais espaço. Perfeito. Agora é o seguinte, utilizando aquele vetor de seta dupla que a gente viu na aula para representar o torque, por que eu vou utilizar ele? Porque é mais fácil, porque às vezes eu faço uma representação circular, fica meio confuso para onde que ele está girando, se é sentido horário, se é sentido anti-horário. Então a gente vai usar aquele vetor fecha dupla. E como que eu faço? Penso na regra da mão direita. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma mão direita. Estou pensando no torque no ponto A. A regra da mão direita é o seguinte, o meu torque ele tem que ser simulado pelo giro da mão direita, certo? Como se fosse o dedo tentando entrar na palma da minha mão. Se o dedo tentar entrar na palma da mão aqui, a minha mão vai girar nesse sentido, que é um sentido contrário do torque aplicado, perfeito? Então, não é para essa direção que está meu torque. Agora, se eu inverter a mão e colocar com o dedão para baixo, o que acontece? A hora que eu simular o giro com o meu dedo aqui, pensando que minha mão vai girar com os dedos entrando pela palma, o giro gerado pela minha mão vai ser exatamente o mesmo do torque aplicado lá em cima. Os dois vão girar no mesmo sentido. Portanto, o vetor de seta dupla que representa o meu torque, ele está alinhado com a direção do meu dedão. Então, se eu quiser representar o torque aplicado em A, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma seta, referência reta, com o vetor de fecha dupla para baixo, alinhado para onde ficaria o dedão, perfeito? Então, aqui eu tenho um torque aplicado e a direção da seta simboliza a direção aonde ficaria o dedão para eu fazer a regra da mão direita. E esse torque é de 300 Newton vezes metro. No ponto B, o torque é no mesmo sentido, perfeito? Ele gira no mesmo sentido que o torque do A. Então, é a mesma coisa. Aí. Então, isso daqui, 400 Newton vezes metro. E no ponto C,
Se eu tenho um torque girando em A e um torque girando em B, em C ele vai estar gerando uma restrição, ele não vai deixar que esse cilindro gire. Então, em C, ele obrigatoriamente vai gerar um torque no sentido contrário. Perfeito? Então, em C, vai ser um torque no sentido contrário do que está sendo aplicado lá em cima. Por quê? Para o meu sistema ficar estável. Então, tudo que gira para um lado tem que ser igual ao que gira para um outro. Então, se eu tenho no meu sistema girando 300 mais 400, 300 mais 400, significa uma reação de apoio aqui em C de 700 Newton vezes metro. Perfeito? Pessoal, preciso calcular essa reação? A gente vai ver que não. A gente vai ver que eu consigo resolver o exercício só olhando para um dos lados, só olhando para cima da minha barra, por exemplo, esquecendo que eu tenho para baixo. Como? Vamos para lá então. Então, a primeira coisa, eu fiz o diagrama do corpo livre. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o diagrama dos esforços. Diagrama dos esforços. Eu vou descobrir quanto de torque está solicitando cada um dos trechos. Perfeito? E como que eu vou fazer isso? Desenhando o eixo da minha peça. Aqui o eixo. E vou colocar lá os pontos notáveis. O ponto A, o ponto B e o ponto C. E como que eu faço para saber os diagramas? Quanto de esforço está atuando? Eu venho na minha peça e no trecho AB eu venho e gero um corte aqui. Penso que eu separo minha estrutura. E eu esqueço da minha estrutura tudo que está para baixo, por exemplo, tá? Tudo que está para baixo eu esqueço dela. Por exemplo, eu faria isso daqui, ó. Cortei. Pronto. E estou olhando só para cima. O que eu tenho? Eu tenho um momento torsor atuante de 300. Positivo ou negativo? Se a setinha estiver virada para o ponto que eu estou analisando, é negativo. Então, entre o trecho A e o ponto B, eu vou ter 300 negativo. Então, tá vendo? Nem precisei calcular minha reação de apoio. Eu só olhei para o lado livre do meu cilindro, tá? E se eu olhasse para o outro lado? Se eu olhasse para baixo? Vamos ver. Então, agora eu venho aqui e deleto isso daqui. Vou olhar só para baixo. Então, eu tenho essa setinha pro lado da onde eu estou analisando. Então, se ela está pro lado, ela é negativa. Então, menos 700. Essa seta está saindo do ponto que eu estou analisando. Então, positiva. Menos 700 com mais 400, menos 300. É o mesmo resultado que a gente obteve olhando para cima. Então, eu posso olhar tanto para cima quanto para baixo. Eu vou ter os mesmos resultados. Dica, o que eu acho que vocês devem fazer? Sempre olhem para o lado que está livre, para o lado onde não tem a restrição, não tem o apoio, ou não tem o motor, ou alguma coisa assim. Sempre para o lado livre. Para vocês terem garantia que o resultado de vocês está certo, calcula a reação de apoio e verifica para os dois lados. Perfeito? Então, a gente já viu que se eu cortar no trecho AB e olhar para cima, eu vou ter 300 negativo. Então, eu vou vir aqui no meu diagrama de esforços. Vou tentar fazer com uma reta para não ficar tão torto. Então, eu tenho aqui 300 negativo. 300 Newton vezes metro. Vou pensar que para esse lado da barra é negativo e para esse é positivo. Legal. E no trecho BC? Trecho BC, faço a mesma coisa. Corto a minha barra aqui, olho para cima ou olho para baixo. Vamos pensar que a gente está olhando para cima, então esquecemos tudo isso daqui. Olhando para cima, o que eu tenho? Menos 300, porque o 300 está olhando para o meu ponto, e menos 400. Então, eu tenho menos 700. E se eu olhar para baixo? Se eu olhar para baixo, eu vou ter 700 olhando para o meu ponto. Então, também, se a seta está virada para o ponto que eu estou analisando, é negativo. Menos 700. Portanto, qualquer um dos lados que eu olho vai dar menos 700. Então, eu venho
indico aqui no meu diagrama. Menos, opa, caramba, aí, então eu indico aqui 700 Newton vezes metro. Legal, agora eu já sei quanto que eu tenho de esforço atuando em cada um dos trechos, no trecho AB e no trecho BC. Legal? Então, só lembrando lá da equação, a gente viu que a equação, não vou mais precisar dessa mãozinha aqui também. A mãozinha só foi para ensinar a regra da mão direita. Tirar ela fora aqui. Estou ocupando espaço. Tchau, mãozinha. Aí, a gente viu que a tensão máxima, nesse caso, vai ser o torque aplicado na minha seção vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. Legal. Vamos lá, então, para o trecho AB. Trecho AB. Eu sei quanto que é o torque aplicado, eu sei quanto que é o raio, que é 30 divididos por 2, e o J. Vamos calcular o J, então. O JAB vai ser π vezes raio. Cuidado aqui, é raio, não é o diâmetro. Então, é 23. E aqui está como 23 milímetros. Então, 23 vezes 10 a menos 3. Tudo isso elevado à quarta, divididos por 2. Portanto, o momento de inércia polar nesse trecho vai ser... Deixa eu configurar minha calculadora aqui. Científico, 4 casas. Então, vai ser 23 exponencial a menos 3 elevado à quarta vezes π divididos por 2. Então tá lá, 3,68 vezes 10 a menos 7. 3,68 vezes 10 a menos 7 metros a quarto. Pronto, agora então é só a gente aplicar na equação. Então a tensão máxima em AB vai ser igual ao torque em AB, que a gente viu que o torque aqui em AB é 300 Newton vezes metro, vezes o raio do trecho AB. Eita, pessoal, fiz uma besteira aqui. Aqui, na verdade, 23 é o raio do BC. Então, calma aí, vamos arrumar isso aqui. Então, aqui, na verdade, é 15, perdão. Tá? Vamos apagar esse resultado. Então, no trecho, a gente está analisando o trecho AB, que vai daqui até lá embaixo. E o raio desse caso é 15, é 30 divididos por 2. Perdão. Então, isso aqui, na verdade, é 15 exponencial a menos 3 elevado à quarta. Vezes π divididos por 2. 7,952. 7,952 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Isso. Então, agora sim. Então, no trecho AB, o raio é 15. 15 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido pelo momento de inércia polar. Que agora é arrumado. 7,9. 52 vezes 10 a menos 8. Opa, tá travando aqui. Aí. Então, isso daqui vai dar 300 divididos pela resposta vezes 15 exponencial a menos 3. Então, só passando essa vírgula para cá, vai ficar 56,59 vezes 10 a sexta. 56,59 vezes 10 a sexta
como a gente está calculando tensão, Pascal. 10 a sexta é a mesma coisa que mega. Então, isso daqui vai ficar 56,59 megapascal. Beleza. E agora no trecho BC. Agora sim. O momento de inércia polar no trecho BC vai ser π vezes. Agora, nesse trecho B, entre B e C, o raio é 23. 23 vezes 10 a menos 3. Tudo isso elevado à quarta. Então, divididos por 2. Isso vai dar 23 exponencial a menos 3 elevado à quarta vezes π divididos por 2. 4,396. 4,396 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Certo. Portanto, a nossa tensão máxima no trecho BC vai ser o torque aplicado no trecho BC, que a gente já viu aqui pelo diagrama de esforço que no trecho BC é de 700, vezes o raio do trecho BC. O raio do trecho BC é 46 divididos por 2, então 23, vezes 10 a menos 3, porque lá está em milímetro. Milímetro para metro é 10 menos 3, dividido pelo momento de inércia polar. 4,396 vezes 10 a menos 7. Isso daqui vai resultar em 700 divididos pela resposta vezes 23 exponencial a menos 3. Aí, 36,63. 36,63 vezes 10 a sexta pascal, que é a mesma coisa que 36,63 MPa. Certinho, pessoal? Resolvido então esse exercício. Então, esse exercício eu fiz um pouquinho mais devagar para explicar como achava o diagrama de esforços e regra da mão direita, tá? Os próximos eu vou andar um pouquinho mais rápido em relação a isso. Mas qualquer dúvida, escrevam embaixo ou me avisem que eu respondo para vocês. Falou!